Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na TV Mogi News, no canal 15 da sua NET ou no www.tvmoginews.com.br. Hoje nós vamos falar da sua saúde, da sua coluna, da sua postura, do seu joelho, do seu pé. Aliás, nós vamos falar com uma fisioterapeuta, doutora em ortopedia, a doutora Alessandra Iag Molina, que é minha convidada especial hoje aqui no Frente a Frente. Prazer recebê-la, doutora. O prazer é todo meu, Marilei. Doutora, primeiro eu quero saber, mogiana, né? Nasceu em Mogi das Cruzes. Como é que a fisioterapia entrou na sua vida? Bom, sou mogiana, há mais ou menos uns 21 anos atrás, 22 anos atrás. Não, já estou formada há 22 anos, então... pouquinho mais, né, pouco doutora? Mais. Eu, na verdade, eu comecei, como eu estava conversando com você anteriormente, eu fiz um curso de publicidade e propaganda, fiz um ano e não me encaixei. E daí não sabia exatamente o que eu ia fazer e fui fazer um curso de acupuntura, na verdade, de shiatsu. Nossa, shiatsu. Do shiatsu, e adorei essa área. Então, eu falei assim, não, na verdade, eu acho que eu quero trabalhar com a parte de reabilitação. E fui fazer o curso de fisioterapia. E aí fez o náutico. E aí fiz em Mogi o náutico, que era a faculdade que tinha, na época o MC não tinha o curso de fisioterapia, né? Se encontrou na fisioterapia? Muito, muito. Em relação a quê? De cuidar do corpo das pessoas, da reabilitação? É isso? Eu acho que o processo de cura, de você poder auxiliar o próximo, é muito gostoso. Então, toda vez que você vê um paciente que está, principalmente na área da ortopedia, eu gosto de trabalhar com dor. Então, eu tenho um paciente que chega para mim ruim, com dor, com uma coluna que está com problema, um joelho, um pé que está com problema, limitado para a movimentação, e eu consigo eliminar essa dor, isso para mim é mágico. Então, foi em cima disso que eu falei, não, eu quero ter esse poder, esse dom de tirar essa dor, sem necessariamente a pessoa ter que entrar num procedimento cirúrgico, como entra direto na ortopedia, né? Aí, na verdade, doutora, a fisioterapia mudou muito nos últimos anos. Não mudou, doutora? Você sente essa mudança? Muito, muito grande. Eu acho que assim, na verdade, a fisioterapia, mas a medicina em geral, né? Sim, a saúde. A área da saúde toda, nós temos hoje vários recursos, a ressonância magnética que auxilia detectar patologias, hérnia de disco, cintilografia óssea, que avalia processos inflamatórios de uma unha encravada, a baropodometria, que eu estava falando para você agora, das análises de marcha, de pegada, de pé, de lesões. Então, todo o processo auxiliou muito, mas a fisioterapia em si, vindo de um diagnóstico melhor feito, ele pôde também trabalhar com um processo de reabilitação melhor. Então, as pessoas, eu acho que antigamente pensavam na fisioterapia muito de maneira segmentar. Então, eu tenho um problema no meu braço, eu vou tratar só o meu braço, esquecendo que esse braço está junto de um ombro, que está junto de um pescoço, de uma cervical e enfim. Que reflete tudo. Que reflete o corpo inteiro, né? Por que, então, você foi para essa área da ortopedia, né? Foi fazer mestrado e doutorado, inclusive hoje faz pós-doc, né? Pós-doutorado. Como foi chegar nisso na USP? Na realidade, eu comecei, quando eu terminei a fisioterapia, eu queria trabalhar com dor. Eu queria ir para essa área, não sabia exatamente, sabia que era ortopedia, que eu ia trabalhar com a parte de coluna, mas eu queria alguma coisa com embasamento científico. Então, nesse meio tempo eu comecei a trabalhar com dor na área de acupuntura, até quando a acupuntura ainda não estava legalizada, que isso é um processo relativamente recente. Eu fiz acupuntura, foram 3 anos de pós-graduação em acupuntura há 20 anos atrás, 22 anos por aí atrás, né? Aí, óbvio, quando você começa a trabalhar com acupuntura, com dor, eu falei, não, eu preciso me aprimorar, né? Aí eu entrei para a especialização e tinham poucos cursos que na verdade que se estendiam ao fisioterapeuta.
Então, os cursos de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado, eram mais voltados para o ortopedista, para o médico. O fisioterapeuta ficava muito com a parte de reabilitação respiratória ou neurológica, que não era a área que eu queria. Então, eu fui fazer na Unifesp um curso de especialização em aparelho locomotor, voltado à área esportiva. Fiz essa especialização, daí o bichinho picou da pesquisa. Aí eu queria entrar para a área científica. Então, aí eu fui fazer o mestrado dentro da USP, na ortopedia, o doutorado e agora o pós-doc, né? Então, na verdade, você defendeu, a sua tese foi sobre a dor. Não, desse processo todo... Como que você definiu a sua tese? É que dentro o meu mestrado, o meu doutorado e agora o pós-doutorado foi na área de coluna. E é um trabalho que foi realizado para ser utilizado para pesquisadores que utilizam células-tronco. Então, é um software para treinar pesquisadores a utilizar uma determinada tabela com pesquisas em células-tronco. Nossa, vamos explicar melhor o que é uma célula-tronco, doutora? Para a gente poder entender como que você desenvolveu o seu mestrado e o seu doutorado. A célula-tronco, hoje, os pesquisadores, né, estão em várias partes do mundo desenvolvendo pesquisas para o processo de regeneração, de recuperação de órgãos, de estruturas que na verdade vão dar uma longevidade muito maior para as pessoas. No meu trabalho, nós fazíamos uma pesquisa experimental, ou seja, com animais, com ratos, em que nós provocávamos lesões medulares nesses animais. E essas lesões foram aplicadas medicamentos que simulavam uma recuperação. Então, em cima dessa simulação é observado drogas que fazem efeito ou não de um animal com lesão medular. Então, observa a recuperação de células-tronco, enfim. Para isso é utilizada uma tabela. E essa tabela precisa ser utilizada da maneira adequada, através de um treinamento muito difícil, que lá no laboratório de ortopedia da USP é utilizado, e em vários laboratórios de todo o mundo, nos Estados Unidos principalmente, e toda vez que é preciso utilizar essa tabela para fazer esse tipo de pesquisa, são enviados pesquisadores para os Estados Unidos para serem treinados. Isso é custo, isso na verdade leva tempo e atrasa a pesquisa nossa aqui no Brasil. Então, o que eu fiz? Um software para treinamento desses pesquisadores, para que eles possam utilizar todo esse mecanismo de treinamento de maneira direta aqui no Brasil. Sem ter que ir para o exterior? Sem ter que ir para fora. Nossa, então vai economizar, inclusive. Vai economizar não só com os animais do laboratório de biotério, vai ser agilizar isso, porque isso já vai ser feito e já, inclusive, disponibilizado num site. Né? E as pessoas, os pesquisadores vão poder acessar o site e tentar fazer o treinamento já diretamente de um site através desse software que eu programei. E o seu pós-doutorado, você continua seguindo nisso? Nessa linha. Para especializar esse software? Exatamente. Agora o software já está no processo de patente, que é um pouco demorado aqui no Brasil, né? Mas ele está no processo de patente, que a gente já foi passado para a USP, como é que eles vão querer estar fazendo esse processo, se eles vão também estar querendo utilizar, né, deixar restrito só para a equipe da USP, mas esse é um processo aí do pós-doc que daí vai ser verificado. É interessante, né? Porque quando a gente fala em doutorado, PhD, pós-doc, né? Que siglas são essas, doutora? Que a gente às vezes não está tão acostumado, né? Na realidade, assim, as pessoas não sabem muito mesmo. Por que você faz mestrado? Por que você faz doutorado? Por que você faz o pós-doutorado? Que todo mundo vira meio doutor. Põe um terno no Brasil, vira doutor. Né, doutora? E na verdade você é doutora, né? Não é? Você é doutora, né? PhD. Mas explica pra gente um pouquinho sobre esses títulos tão importantes, né? Na verdade, quando você começa as linhas de pesquisa, você começa como
um mestre, né? E isso te habilita a dar aula, né? Principalmente no meio universitário, você começa a ter uma sistematização já voltada um pouco para a área de pesquisa. Não necessariamente você vai fazer pesquisa com o mestrado, né? A pessoa que precisa ou que gosta de pesquisa mesmo, vai entrar para o doutorado. Então, o doutorado, você, na verdade, é um pesquisador. É todo aquele indivíduo que, dentro da sua área, tem alguma ideia e tem vontade de colocar isso para o mundo científico, né? Quando você fez essa realidade, na verdade, eu acho que a maior parte dos pesquisadores, dos doutores ou dos PhDs, né, eles têm vontade de fazer vários outros trabalhos, não uma só linha de pesquisa, porque você vai descobrindo várias outras coisas que são muito interessantes, né? E aí vem o pós-doutorado, que às vezes você faz pós-doutorado uma, duas, três vezes determinadas áreas que você queira. Não em áreas, às vezes na mesma área, estudo, mas com tópicos diferentes, né? É interessante porque você continua na mesma área, mas está aperfeiçoando o que você já tem, que é esse software. Exato. Agora, doutora, quando a gente fala, né, dor, né? Todo mundo sente dor. Em determinadas partes da vida, né? E geralmente, quando mais velho, né? As dores parece que a gente fala que é a fase do condor, não é verdade, doutora? Não é verdade? É verdade. E quando você fala em dor, você fala assim, eu queria amenizar os problemas das pessoas que estão com dor. Como que é isso? Como é que você enxerga no dia a dia o seu trabalho? Essa pessoa que chega com dor para você e você analisa. Doutora, eu tô com dor nas costas. Mas dor nas costas pode ser qualquer coisa, né, doutora? Pode. Como é que você analisa? Como é que você faz essa anamnese? Na realidade, o processo de dor, eu acho que as pessoas banalizam muito, né? Eu tenho uma dor, aquilo que nós estávamos comentando há pouco, mas que eu tenho que colocar para os nossos telespectadores, assim, há um tempo atrás, qualquer dor era ciática, né? Se ela corria para a perna, era ciática, qualquer dor no ombro era bursite. Isso. Né? E hoje nós sabemos que os tratamentos são diferentes para cada coisa. Então é muito importante uma anamnese muito bem feita. Então, para mim, eu preciso não só da avaliação física bem detalhada, as imagens que auxiliam, as imagens radiográficas, ressonância, tomografia, baropodométrica, enfim, todos os mecanismos que possam me dar uma imagem mais aprofundada do que a pessoa realmente está tendo, né? Mas o processo todo de dor, ele tem se agravado porque as pessoas estão muito sedentárias. Hoje, eu acho que as pessoas ou passam horas na frente de um computador sem fazer nenhum movimento e quando tem aquela única horinha para fazer, vão para uma academia fazer uma atividade extenuante 2 a 3 vezes por semana. Então, isso é um processo que machuca. E pensa que está cuidando do seu corpo de maneira correta. Exato. Não é, doutora? Exato. Falta orientação em relação a essa coisa de exercitar o corpo, não é, sei lá, pegar peso pesado, aquela coisa, né? É uma coisa que a gente tem que ter em mente. Realizar uma atividade física é extremamente saudável. O esporte não necessariamente é saudável. Porque muitas vezes alto rendimento dá muito impacto. Exato. Então, você, em determinada faixa etária, a partir dos 40 anos, comecei a correr. A sua cartilagem já não é mais a mesma, você não está preparado para isso e começa a correr de maneira indiscriminada. Aí, quero ficar forte, malhado e vou começar a fazer uma musculação, começo a fazer um exercício com uma sobrecarga em tendão. As pessoas esquecem que nós temos tendões, que nós temos bursas, que a bursa inflama, que o tendão inflama e isso machuca. E o processo de recuperação é lento. Então, depois do intervalinho comercial, a doutora Alessandra Iag Molina vai falar para a gente sobre esporte, exercício com qualidade de vida.
Não adianta aí ficar pegando peso, malhando pesado e não cuidando da saúde. Então, depois do intervalo, saúde com qualidade de vida. E a pergunta, né? O que é essa história de baropodometria que ela falou já aqui? Nós vamos explicar depois do intervalo. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. De frente para mim hoje, a doutora Alessandra Iag Molina, que é PhD, né, em toda essa estrutura da ortopedia e vai explicar para a gente, doutora, primeiro o que é a tal da baropodometria, que você falou que é um nome lindo, né? E a gente pergunta se é de comer, né? O que é isso, né? Que história é essa de baropodometria? A baropodometria é um exame em que é avaliado a maneira que a pessoa pisa. Existe a baropodometria dinâmica simples e completa, mas exatamente o que ela vai avaliar. É um processo de análise que é realizado através de uma palmilha digitalizada. Essa palmilha fica dentro do sapato e a pessoa ela faz ou uma caminhada ou uma corrida e é observado a maneira que ela pisa. Essa maneira que ela pisa, conforme a sobrecarga, o peso, leva a uma reação de força no joelho, no quadril, na coluna, e isso pode levar ou não um processo de inflamação ou de dor. Então, a análise baropodométrica, a que eu me refiro, que eu conheço, foi a que nós realizamos lá na USP, pela doutora Júlia Dangreve, e ela faz uma análise já há vários anos e que há algum tempo atrás era feita só para pesquisa interna ou para atletas de alta performance, para equipe equipe nacional de vôlei, de profissionais mesmo do esporte, que tinham uma lesão muito grande, então entravam dentro dessas pesquisas de custo elevadíssimo. Hoje em dia, essa análise já chegou para a população. Então ela é muito interessante. Uma pessoa que tem problema no joelho, que é o meu caso, eu posso fazer uma baropodometria para entender se eu tenho algum problema de pisar errado, por exemplo? Tem. Quer dizer, óbvio que você tem que passar pela análise, ser encaminhado para lá, para poder conseguir fazer esse exame, mas pode já ser realizado, que é uma análise extremamente interessante, e em cima dessa análise é estruturada uma palmilha que ela pode ser proprioceptiva, ou seja, é uma palmilha que muda o jeito de você pisar. Então você pisa para fora, readequa o seu ela pé. vai tentar readequar para que ela muda a maneira de você perceber o próprio corpo e depois é retirada essa palmilha. Então é utilizada durante um tempo, você adapta essa propriocepção e aí é retirada. E existe a palmilha, na verdade, corretiva mesmo. Então a pessoa tem uma lesão estrutural, uma lesão óssea, um encurtamento de perna, alguma alteração mecânica, às vezes após um acidente, algum traumatismo, alguma coisa assim, que não tem essa correção proprioceptiva. Então você usa uma palmilha estrutural e a pessoa tem um desgaste menor do aparelho locomotor, entendeu? Principalmente no processo de marcha ou de atividade física. Hoje já é acessível às pessoas mais comuns como a gente. Sim, hoje sim. Agora, é verdade que a gente dá pouco valor para os nossos pés, doutora? Nossa, nenhum, né? Não dá valor, né? A gente não tem, só tem noção quando você quebra o pé, né? Por que a gente faz isso? Pois é, eu acho que... ele sustenta tudo, né? Mas a gente dá pouca atenção não só para o pé. Para tudo? Para tudo. Coluna, pescoço, as pessoas se joelho. esquecem, todo mundo lava o carro, né? Põe óleo no carro, gasolina limpa, né? Mas eu fluido. acho que pois é. O que nós fazemos para nós, para o nosso corpo? Algumas pessoas fazem uma dieta equilibrada, algumas pessoas fazem alguma atividade física, algumas, e às vezes não de maneira correta. Hoje, a maior parte das pessoas não faz atividade física ou entra na moda da academia de maneira assim extenuante, como nós estávamos falando agora há pouco. No bloco anterior. Né? E aí eu pergunto, o que é atividade física com qualidade, doutora Alessandra? Olha, a atividade física, ela tem que ser não vamos pensar no esporte, né? Porque o esporte, ele lesa.
Tá. Ele acaba tendo um desgaste muito maior. É que nem atleta... você ter. É como você tem um carro de corrida, que ele vai ter alta velocidade, alto consumo e vai durar menos tempo do que um carro de passeio que você vai estar sempre tendo. Ele então, pode ter o uma esporte de alto rendimento é realmente extenuante. É extenuante, ele vai machucar. Você vê que o esportista, hoje em dia, até com a medicina do esporte, eles vão até um pouco mais, mas em geral, tem a vida útil, 40 anos, tem que estar parando. Né? Hoje são alguns atletas nossos ficam até um pouco mais tarde, mas você vê que acabam pagando com a saúde. Mas não aguentam, né? Não aguentam. Agora, a atividade física regular, né, para a pessoa comum, para o indivíduo comum, diária, em que você tenha até uma caminhada, em que a pessoa realize de maneira correta 50 minutos. É que teve uma pesquisa realizada há pouco tempo em que a caminhada, para ter um benefício cardiovascular, ele deveria ser realizado de maneira moderada, com uma intensidade moderada, numa frequência cardíaca, para você ter um benefício cardiovascular. Porém, as lesões articulares, pé, o joelho, o quadril, nem sempre corresponde a essa realidade. Então, você tem que também estar adequado à sua estrutura mecânica, né, biomecânica, para poder começar a fazer uma atividade física. Então, eu vejo as pessoas falarem assim, não, eu vou começar a fazer atividade física, eu quero correr. Então, essa história da moda da corrida é perigoso, não é? Você lembra alguns anos atrás, quando o Dr. Cooper veio ao Brasil e aquela onda pegou de Cooper? Ele voltou anos depois, falando que não era exatamente aquilo. Né? Então, a corrida é isso. Você pode correr, mas... Você vai pagar um preço. O preço é o quê, doutora? É o desgaste, realmente? Da cartilagem, do joelho, é muito grande. Do joelho, principalmente? Joelho machuca muito. Muito? Muito. Você vai ter na lombar, você pode ter... E uma coisa assim, as pessoas que estão com a musculatura preparada, porque sempre fizeram uma atividade física, então tem um músculo preparado, mas a realidade é dura, mas... O processo de desgaste vem, nós temos todos os recursos, mas a cartilagem, ela desgasta. Não tem jeito. Não tem jeito. E quanto mais velho, mais desgaste. Você tem o desgaste. Na mulher, a partir dos 40, 45 anos, com as alterações hormonais, o ressecamento de todos os tecidos ocorre. Então, não tem por que você achar que só o joelho vai ser preservado ou só a coluna vai ser preservada. Mas aí eu pergunto, doutora, você tem 43, muito bem conservada, inteirona, né? E com certeza fotografa super bem, eu estava até falando para ela. Mas assim, o que você faz de atividade física? O que você orienta em cada época da vida? Vamos orientar o nosso telespectador. Criança. Então, criança pode praticar o que quiser, né? Então, não é bem assim. Ou não? Não, não é bem assim. Né? Por que não é bem assim? Porque é uma fase de formação. Então, uma coisa é você pensar no que é fisiológico, no que é importante. Então, uma criança que está no crescimento, que é importante você ter, né, na faixa, vai lá, dos 7 aos 14 anos. Então, o salto é extremamente importante. Então, atividades que tenham salto, óbvio, existem exceções. Algumas síndromes raras, você não pode ter o salto. Síndromes de Scheuermann, em que tem lesão, achatamento da coluna, então não deve. Mas, sem exceções, no geral, o salto são coisas é importante. Então pode eu gosto do vôlei, eu gosto do basquete, futebol, o atletismo, porque corre, pula, salta, longa, judô, karatê. Entendeu? São atividades que eu acho que o mesclar, o conhecer vários esportes é muito importante. Eu tenho uma pessoa que eu já entrevistei, um especialista, que disse que tem que tomar cuidado para fazer balé com criança muito pequena, Sim, é verdade? É verdade. Por quê, doutora? Então, porque o balé, ele exige muito do equilíbrio, né, muscular, e força muito... Mas a criança não está preparada? Ela não está preparada. Com quantos anos para cima de balé? Então, o balé em si, ele exige que seja novo, que a bailarina, ela comece nova. Mas se nós formos essa história pensar... do ponta do pé, não é, doutora, que é perigoso? Não é só a ponta do pé, não. É o paravertebral, a musculatura posterior. A técnica do RPG, que é uma das técnicas que eu trabalho, ela foi inicialmente inventada, a técnica,
pela Mézières, depois pelo Philippe Souchat, que é um francês, e ele começou com bailarinas, que eram os que mais tinham lesão. Então, o alinhamento parece perfeito, elas sentam de maneira elegante. O problema é que as maiores escolioses vêm dessas bailarinas por causa de um processo mecânico da contração da musculatura posterior, entendeu? E natação? Natação é excelente. Para tudo. A água é um santo remédio, né? Agora, aí vamos aumentar a idade, né? Tirando o esporte de alto rendimento, que a gente já falou sobre isso, por exemplo, 20 anos, 25 anos, que é aquela menina que quer ter um corpo bonito, rapaz, né, 18 e tal. Musculação é indicado? Então, nessa fase em que você está, que o indivíduo está com tudo em cima, então você tem lubrificação de articulação, óbvio, tá bombando, né? Tá com a juventude, as articulações estão em geral se nós não estivermos considerando um indivíduo com alguma patologia, problema, claro. alguma coisa assim. Uma pessoa um indivíduo saudável, a atividade sendo progressiva, mesmo uma musculação bem equilibrada, o problema é que às vezes... Sem exageros. Tá. Sem uma sobrecarga tão grande. O problema é que as pessoas querem ficar bombados. Maravilhosos. Né? Maravilhosos. Às vezes usa esteroide anabolizante, né, doutora? Né? Usam. Tipo drogas. Isso lesa, além de estruturas orgânicas, rim, baço, ou enfim. Fígado, né? Fígado, né? Mas não é adequado porque é momentâneo aquele resultado, a não ser que você fique, né, mantendo aquela droga dentro do teu corpo o tempo inteiro. Mas depois o corpo... reage. Não, vai reagir. Mas mesmo que não seja uma pessoa que faça isso, né, que utilize isso, mas que tente fazer só com a atividade de musculação, a gente tem que lembrar que o alongamento é extremamente importante. E as pessoas esquecem de alongar. Um músculo muito forte, muito hipertrófico, na verdade, não necessariamente é um músculo forte. Porque ele está bombado, encurtado, num movimento qualquer, um tendão rompe. Então isso o risco de lesão é maior. Muito maior. Agora, quando chega nos 40, chega assim, no seu caso, assim, 43, eu tenho 42, qual a melhor atividade física? Então, eu acho que o ideal é mesclar. Tá. Óbvio que você tem um histórico. Se você já fez a vida inteira ou não. Se você já fez uma atividade física que vai modular a intensidade do que você vai fazer. Mas eu sempre oriento assim, realize atividades de fortalecimento e de impacto para nós mulheres, principalmente por causa da alteração hormonal que começa a ter e o risco de osteoporose. Certo. Mas ao mesmo tempo, não dá para ficar só com o impacto, porque vai lesar a cartilagem. Então, quem gosta de estar fazendo, por exemplo, uma natação, ou gosta de dança é extremamente saudável, né? Você queima caloria, você trabalha o corpo todo. Não força muitos músculos. Quer dizer, dependendo da atividade física, você consegue, a não ser as atividades que tem, por exemplo, hoje tem essas atividades de body combat, que simulam lutas, né? Se a pessoa não estiver bem preparada, ela vai se machucar. Então, ou vai machucar quadril, vai machucar joelho. Então, pode fazer aos 40 anos? Pode. Mas... tem que estar preparado. E depois dos 60? Depois dos 60, eu acho que assim, ideal, caminhada. Caminhada é fundamental. Hidroginástica é bom também? Hidroginástica é. Porque não tem tanto impacto. O idoso, ele precisa um pouco do impacto. Precisa. Ele precisa por causa da osteoporose. E a musculação é bom para idoso? É fundamental. Verdade. Porque tem perda de massa muscular. Então, é importante mesclar um pouco da musculação, é importante fazer a caminhada. Na verdade, o quanto a maior variedade de atividades que o idoso consiga fazer é melhor para o aspecto cognitivo. Bacana. Então, se ele consegue andar num lugar com areia, é ótimo por causa do equilíbrio. Se ele conseguir andar na grama, é melhor ainda. Todo tipo de qualidade de vida em relação... Na universidade, nós tínhamos um grupo da terceira idade, eu não sei se ele se manteve, porque depois que eu entrei para o doutorado eu não consegui acompanhar as aulas que eu supervisionava.
nós tínhamos um grupo da terceira idade em que o rendimento desses pacientes, eram mais de 40, 50 pacientes idosos no mesmo grupo, e que faziam esses treinos de fortalecimento, equilíbrio, e melhorava, em 3 meses a melhora era absurda, com treino de não só o postural, mas com essa diversidade, entendeu? Bacana. De caminhada, enfim, alongamento. Há uma aula, né, gente? Estamos aprendendo aqui como lidar com nossa qualidade de vida e com a saúde depois do intervalo. É verdade que a gente teve ou terá sempre um problema de coluna na vida? Depois do intervalo, a sua coluna, como é que ela anda, hein? Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Hoje a minha entrevistada, a doutora Alessandra Iag Molina, pós-doutoranda pela Universidade de São Paulo. Vamos falar agora de coluna. Doutora, eu sei que já me contaram, vários entrevistados que eu já conversei, que nós teremos ou temos problemas de coluna durante a vida. É verdade, doutora? Sempre nós vamos ter um problema na vida inteira de coluna? É verdade isso? Todo mundo vai ter problema de coluna? Eu acredito que não. Nem quando estiver no bico do corvo lá, com 90 anos, sei lá. Será? Eu acho que não. Não. Eu acho que hoje as pessoas até começam a se preocupar bem mais com o problema do aparelho locomotor e tudo, das lesões, que isso ocorre por causa da dor, né? É a dor. Enfim, hoje eu digo, de uns 10 anos para cá, tem mudado. Hoje eu vejo os jovens dos seus 20 e poucos anos já me procurando para prevenir. Isso eu acho incrível, porque... É muito recente, porque a gente não tem política de prevenção nesse país. Nós não temos nada. Infelizmente, nada, né, doutora? Então, eu acho que assim, é uma mentalidade que ela vem mudando. Então, o jovem, ele está um pouco mais atualizado. Hoje a internet passa uma série de coisas. Às vezes eu pergunto para o meu filho de 14 anos, fala, não, mãe, isso daqui tem que fazer assim, assim, assado. Então, eles têm uma informação muito grande. Mas essa política também das empresas de ergonomia, então começa a despertar um pouquinho. A ginástica laboral. A ginástica laboral. Então, eu acho que melhorou do que foi. Então, isso previne um pouco. Mas, uma coisa que eu sempre falo assim para os meus pacientes, porque eles me perguntam sempre isso. Olha, meu pai tinha problema nas costas, então eu vou ter, né? Eu vou sempre falar assim, olha... Meu pai tinha bico de papagaio, eu vou ter também. Então eu vou ter também, né? Claro, eu vou ter. Eu sou assim, igual a ele, eu passei, então... Na verdade, não. Por quê? Vamos supor que eu sou parecida com o meu pai e que o meu pai tinha dente torto, eu nasci com dente torto, coloquei um aparelho. Não corrigi? Eu corrigi. Então, não é porque eu tenho todo um fator histórico, genético, que eu não possa mudar isso. Tá certo? Mas eu acho que você tem a predisposição, que em algumas situações você modifica, e a exposição. A exposição é muito complicada, porque ela depende da gente. Né? Então, nós vamos ter ou não, também dependendo muito da nossa exposição. Então, se eu trabalho o tempo inteiro mal alinhado, ou carregando peso excessivamente, o problema é que assim, eu tenho pacientes que carregam peso e tem problema, e aqueles que também não carregam nada, trabalham sentado o dia inteiro, carregando uma folha e também tem problema. Então, o que determina isso? Aí vem a predisposição até a lesão. Certo. E o cuidado que você dispensa também com o seu corpo. Então, são pessoas, algumas vezes, que não realizam atividade, uma caminhada, que não realizam um alongamento, ou quando vão fazer, realizam de maneira inadequada. O ideal, eu preciso fazer uma atividade física. Preciso. Vai lá e arranja um jeito. É fundamental. Pra gente O que você faz, doutora? Eu não perguntei. Eu faço atividade física 3 a 4 vezes por semana. O que você faz? Eu realizo caminhada, fiquei apaixonada, eu fazia o taekwondo, mas eu parei, meu joelho não ficou muito bom com isso, eu dei uma paradinha, mas eu gosto muito do body combat.
Ah, que sou é muito apaixonada. forte. Né? Mas já é uma reclamou? atividade. No taekwondo reclamou um pouco. Tá. E aí eu diminuí. Tem que entender também o corpo falar, né? Porque o corpo fala. O corpo fala, exatamente. Não é, doutora? Nós temos um livro eu falo sobre muito de política, a urna fala, mas o corpo fala muito mais que as urnas. Então, até. eu não, assim, aos 43 anos, eu não vou ficar querendo... Forçando o joelho. Forçar ele. Então, doeu ali, mudo de atividade. Eu mudei a atividade. Como é que a gente ouve o nosso corpo, doutora? Que a gente é meio burro, a gente não ouve nada. Não ouve. Eu acho que assim, temos que ficar muito atentos a justamente essa dor. A dor é um sinal de alerta. Então, temos que pesquisar o porquê tem dor. Uma dor que ela se mantém mais do que 5 dias, não é correto. Certo. Então, você tem que procurar um auxílio médico, procurar um bom ortopedista, um bom fisiatra, para poder detectar o que está ocorrendo. Né? Diagnosticando isso, não forçar. O processo de dor, você tem que ter um período de recuperação. Então, eu vejo pacientes assim, eu estou com o meu ombro inflamado, hoje eu parei, já se automedica com anti-inflamatório, que é outro risco enorme, né? E aí, 2, 3 dias depois, já está fazendo exercício. Não é assim que o corpo se recupera. Certo. Ele precisa de um tempo para recuperação. Então, a pessoa muitas vezes não respeita o limite do seu corpo. Não, a maior parte não respeita. Não respeita. Não. Se é jovem, pior ainda, porque acha que tem que forçar, e é novo e acha que vai ter o resto da vida para fazer o que quiser. Então, cria uma sequela. Né? Então, às vezes, uma sequela num tendão, num joelho, ele está lá. Ele pode até diminuir, mas ele fica uma marquinha lá. E a mecânica... Depois vai responder lá no final, mais para frente. Mais para frente, você vai sentir o corpo vai dar a resposta. Vai. Isso em qualquer parte do corpo. Em qualquer parte do corpo. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter uma boa avaliação antes de começar qualquer atividade física, pensando que é fundamental uma atividade física. Tá. O nosso corpo ele foi estruturado para isso. Até um cadeirante, uma pessoa que está numa cadeira de rodas, ele precisa movimentar braço, ele faz o movimento para não ter enrijecimento. Todo mundo? Todo mundo. A nossa qualquer coluna, idade? A qualquer idade. A nossa coluna? Então, a nossa coluna, ela é hidratada, os nossos discos intervertebrais, eles são hidratados por causa do movimento. Então, o disco, ele é que nem um chicletinho bubalu, que eu dou sempre o exemplo, né? E ele é um amortecedor, só que ele é um amortecedor que ele não está rico em sangue ali dentro, ou em líquido. Ele, ele precisa de uma pressão, e essa pressão, para poder fazer o amortecimento do impacto, ele só ocorre com a diferença de pressão. Ele precisa de se alongar para entrar o líquido devagar. Então, ele precisa do movimento e do alongamento. Tá aí, uma aula. Vou sair daqui com a certeza que eu tenho que voltar a fazer atividade física urgente, doutora. Já serviu a entrevista para isso, com certeza. Fico alerta para você também, telespectador aqui da TV Mogi News. E agora, jogo rápido com a doutora Alessandra Iag Molina. Um ídolo da doutora Alessandra. Um ídolo? Tem que ser um artista? O que você quiser. Gandhi. Quem que você... Gandhi, Mahatma Gandhi. Gandhi. Ele é um grande ídolo. Livro de cabeceira, doutora, você tem? O Evangelho, de Allan Kardec, e Minutos de Sabedoria. Você é espírita? Sou espírita. Bacana. Filme? Filme? Ai, tem tantos bons. Ai, meu Deus. Nenhum escolhido? Não. Meia-Noite em Paris. Bacana. Lindo. Uma frase marcante, doutora, que você usa muito. Eu acho que eu usei há pouco tempo atrás, que é, se enxergo longe, é porque estou no ombro de gigantes, de Isaac Newton. Lindo. Um exemplo de vida? Meu pai e minha mãe. Estão vivos? Meu pai não, mas minha mãe. Como é que é o nome dela? Alvalena e Adelina. Legal. Eles são um exemplo de vida. Bacana. Hobby, tem hobby, doutora? Eu adoro caminhar, adoro estar com a minha família. Bacana. Caminhada, eu acho. Cor preferida? Preto e vermelho. Dia ou noite, doutora? Acho que noite. O que você faz nas horas vagas?
Você não tem nada para fazer, você prefere fazer o quê? Ah, ficar com as crianças, com meu marido, com meus filhos e amigos. Adoro encontrar também. Para quem não sabe, a doutora Alessandra é casada com o doutor Marcos Molina, que eu já entrevistei aqui, um ótimo cardiologista, super inteligente. E tem um monte de filho, né, doutora? Tem. Então é uma delícia reunir todo esse pessoal. Todo mundo se reúne ali, então. Você é boa em quê, doutora? Sou boa em? Em organização. E você é péssima em quê? Ai, eu sou muito sistemática. Isso é péssimo. Sistemática. É. Lembrança da infância, você tem alguma? Lembrança da infância? Nossa, várias, assim, do cheiro da chuva, várias lembranças deliciosas de passear no clube de campo à tarde, uma delícia. Legal. Um esporte? Não, hoje eu não pratico nenhum esporte, assim, é só atividade física, mas não o esporte. O que você mais curte na internet, doutora? Pesquisa. Eu acho que Facilitou praticamente muito, né? a pesquisa facilitou demais. Turismo, guia de turismo e eu acho que novidades, patologias, imagens que vêm para mim, principalmente para eu ajudar elucidar dúvidas de pacientes, isso me ajuda muito também. A internet facilita muito. Para a compreensão dos pacientes mesmo, na mesma hora você fala, olha, você não entendeu o que é aquela estrutura, já está aqui e visualiza. Isso facilita a adesão ao tratamento, né? Bacana. Um lugar? Ai, Paris. Paris. Um sonho. Você tem sonho, doutora? Sonha com o quê? Eu sonho em ainda passar um ano sabático. Um ano sabático. O que é um ano sabático na sua concepção, assim, de largar todo mundo ou todo mundo da família? Levar todo mundo para estudar fora do país. Todo mundo junto? Todo mundo junto. Inclusive eu, meu marido, fazemos um curso fora e com todo mundo. Um ano inteiro? Um ano inteiro. Vai ser em Paris, não? Não, eu tenho vontade de ir para Boston. Boston, estudar lá. Lá. Bacana. O que você não suporta nos outros, doutora? O que eu não suporto é a indiferença das pessoas com o próximo. Eu acho que isso é insuportável. Tem medo de quê? Ai, de barata. Que nojo, né? Irmão, barata dá nojo, né? Nem dá medo. Eu tenho pavor de barata. Horrível, né? Nojento. Você tem mania, doutora? Ai, eu acho que eu tenho mania de arrumação. Isso é muito ruim. Eu tenho toda hora. Não é toque, não, mas eu tenho mania de simetria e arrumação. Eu tenho um pouco isso. Em casa, no trabalho também? Tenho. Eu tento me controlar. Não é toque, mas tenho que me controlar, porque eu sou meio chata. Meio sistemática meio mesmo. sistemática com a organização. Eu imagino, com certeza. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, para os nossos telespectadores, para quem está acompanhando a gente aqui na TV Mogi News. Uma mensagem em que sentido, assim? O que você gostaria de falar para as pessoas que estão assistindo a gente? Do seu coração. Olha, há um tempo atrás eu vi uma propaganda no YouTube que na verdade falavam assim, se eu tivesse quantos anos, o que eu faria? Eu riria mais, eu encontraria mais os amigos, eu abraçaria mais, eu beijaria mais. Eu acho que as pessoas deveriam fazer sempre muito isso e também cuidariam dos joelhos e dos pés, para poder fazer. Bacana. Dos joelhos? E dos pés. E dos pés. Bacana. E tem no filtro solar, né? É esse mesmo. Cuide bem dos seus joelhos. Você vai precisar muito deles, né? Pois é. Essa é uma dica excelente. Excelente para uma doutora PhD, pós-doc praticamente, em ortopedia. Cuide bem dos seus joelhos. E dos pés também. E também. Não esqueça. Na verdade, todo o resto. E o duro é cuidar de tudo, né, doutora? Nossa Senhora. É uma correria, né, a vida da gente, mas o importante é cuidar da saúde como um todo. É verdade. Obrigada, viu, doutora? Obrigada eu. Foi muito agradável. Eu gostei. Obrigada por... Primeiro, não a conhecia, né? Foi um prazer conhecê-la. Obrigada pela entrevista e pelos conhecimentos também. Muito aqui obrigada junto com a gente. Muito agradável a entrevista, eu gostei. A doutora Alessandra, inclusive, escolheu uma música do Elvis Presley, You Are Always On My Mind, para a gente fechar o programa de hoje. Muito obrigada, doutora. Também adorei a entrevista.
Tá aí, então, com Elvis Presley, fechando o programa especialmente com a doutora Alessandra Iag Molina, aqui no Frente a Frente. Espero que você tenha gostado. Eu volto no próximo programa. Um beijo e até lá. Little things I should have said and done, I just never took the time.